Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os modos de inspeção do FortiGate. A gente tem dois modos, Flow-Based e o Proxy-Based. Então a gente vai ver aqui como que ele se comporta, principalmente na questão do antivírus aqui no nosso FortiGate. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então vamos lá. Bom, pessoal, para produzir esse vídeo, eu extraí uma parte dos slides que a gente utiliza lá no curso do FCP FortiGate Administrator 7.4. Então, se você gostar dessa aula, considere se inscrever no nosso curso, pois eu tenho certeza que você também vai gostar do restante das aulas do curso. E no nosso curso a gente ainda vai ter bastante material prático, que nem esse que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, pessoal, como eu falei, esse slide aqui eu me baseei na aula de antivírus e modos de inspeção lá no nosso curso. Então, o que acontece? A gente vai ter dois modos de inspeção: Flow-Based Inspection, que é o modo de inspeção padrão, e o Proxy-Based Inspection, que ele provê algumas opções adicionais. Então, no modo Flow, o que a gente pode ver? O cliente ele vai mandar uma requisição para um servidor, e o servidor vai responder a esse cliente e vai passar pelo FortiGate e vai ir bufferizando. Então, cada pacote que vai até o cliente, quando ele passa pelo FortiGate, o FortiGate coloca num cache, né, num buffer. Então, primeiro pacote, segundo pacote, terceiro pacote, e no último pacote, antes de enviar, ele vai juntar, né, todos esses pacotes aqui, vai construir o arquivo, vai escanear e depois vai decidir se ele vai enviar para o cliente ou não. Caso não tenha detectado nenhum vírus, ele envia normalmente, né? E caso ele tenha detectado um vírus e o perfil do antivírus esteja para bloquear, ele vai bloquear e não vai enviar, né? Então esse arquivo vai estar incompleto no cliente, vai ser um arquivo corrompido que não vai servir para nada, não vai infectar o nosso cliente. Já aqui no modo de inspeção Proxy Based, o cliente também vai fazer uma requisição, mas os pacotes de resposta do servidor, eles vão ir tudo para o FortiGate. Eles vão todos para o FortiGate, o 1, 2, o 3 e o último pacote. Quando chegar todos os pacotes, o nosso FortiGate vai reconstruir o arquivo e vai escanear o arquivo inteiro, depois de ter sido bufferizado. Aí sim, caso o arquivo esteja limpo, ele envia para o cliente. Caso detecte algum vírus e esteja para bloquear no perfil, ele vai bloquear. Então, beleza. Feito isso, o que eu preparei aqui? A gente vai estar usando a nossa versão FOS do nosso FortiGate, né? Na versão 7.0.16. Quem está inscrito lá no curso lá já recebeu essa imagem, já deve estar instalado aí no seu PNet Lab. Quem não está no curso, você pode entrar no site da Fortinet e baixar a versão FOS. Ela é uma versão diferente que por uma hora funciona a maioria dos perfis de segurança, então a gente pode fazer alguns testes legais. Então a gente vai ter aqui o nosso PC em modo Flow e o nosso PC em modo Proxy. Como assim o PC em modo Flow, o PC em modo Proxy? Basicamente, cada um eu botei um IP, né? O PC Flow é o final 10.2 e o PC Proxy é o 10.3 e eu fiz uma policy para cada um. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso FortiGate. Então aqui no nosso FortiGate a gente vai ter uma configuração simples aqui das interfaces, né? A gente vai ter a nossa interface de gerência, uma interface aqui com um link de internet, uma interface aqui com a LAN, que é o 92.168.10.1, tem o DHCP habilitado também. Aqui a gente vai ter um SD-WAN bem simples, né? Eu só botei aqui um membro, né? O gateway, não fiz nenhuma SD-WAN root, nenhum performance SLA. Rota estática, então a gente só vai ter aqui a rota default. E aqui nas políticas a gente vai ter duas políticas. Uma flow, então vamos entrar nela. A gente vai ter a origem, o meu PC flow, que é o 192.168.10.2, destino à internet ao destinations. Vai ter o NAT habilitado, né? O NAT simples. E aqui a gente vai ter um perfil de segurança do antivírus em modo flow. Então, se a gente olhar aqui, ele está para bloquear, né? E o feature set está flow based. A gente está inspecionando todos os protocolos possíveis. E aqui no SSL Inspection, eu habilitei o Custom Deep Inspection. Então, lá na minha máquina, eu baixei esse certificado aqui, né? Baixei esse certificado e instalei ele como root na minha máquina. E aqui a gente está para logar, né, o tráfego no Security Events. Se a gente olhar aqui no nosso proxy, ele vai estar totalmente igual. A única questão é que aqui é o Inspection Mode da Proxy Based e o nosso objeto aponta para o 92.168.10.3. Aqui no modo do antivírus, né, a única diferença é que aqui está como Proxy Based e por ser proxy a gente acaba tendo mais dois protocolos possíveis de inspecionar e também a gente tem essa opção de Content Disarm and Reconstruction. Aqui também vocês podem ver que quando a gente habilita o Proxy Based,
aqui em Video Filter ele também habilita. Então, se a gente botar para Flow, vocês podem ver que ele vai até tirar o antivírus aqui. Então, eu só posso utilizar um antivírus Flow. Em Proxy Based, eu posso usar tanto Flow quanto Proxy. Então, vamos deixar em Proxy Based. A gente não vai usar o Video Filter. E aqui também a gente está com Security Events. Legal. Então, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é no Proxy Based. Então, vamos entrar aqui no nosso computador Proxy. Eu já separei aqui a URL do EICAR. O EICAR, para quem não sabe, é uma instituição que ela disponibiliza alguns arquivos que são com assinaturas de malware, mas na verdade eles não fazem nenhum mal para o computador. É exatamente para você testar o antivírus, né? Então a gente pode tanto testar o antivírus aqui do nosso FortiGate, como a gente poderia testar o antivírus do nosso endpoint. Então eu vou copiar esse daqui e a gente vai acessar e vamos ver como vai ser o comportamento em modo proxy. Então vocês podem ver que demorou um pouco para carregar e ele já carregou direto com a tela de bloqueio. Então aqui na tela de bloqueio a gente vai ter o nome do arquivo, a assinatura que foi detectada, a URL. Aqui se o arquivo tivesse com a quarentena habilitada, aqui se o nosso perfil tivesse com a quarentena habilitada, ele iria dizer o nome do arquivo que foi para a quarentena. E aqui a gente vai ter uma referência URL lá para a nossa enciclopédia da FortiGuard. Legal, PC Proxy é isso. Vamos ver no PC Flow. Então vou abrir aqui também o meu Chrome. E eu não vou cortar nada disso aqui, então vocês vão ver, talvez demore alguns segundos, mas eu não quero cortar nada para vocês verem como vai ser o comportamento mesmo. Então vamos dar um Enter aqui. Vocês podem ver, então, que ele demorou um pouquinho menos, ele deu uma tela de erro, de reset antes, e depois que ele veio a tela de bloqueio de fato. O que acontece? Essa tela de bloqueio ela só vem na segunda tentativa, só que nos nossos navegadores modernos, quando dá um reset, ele tenta dar um atualizar, né? Então, por isso que na segunda tentativa, digamos assim, acaba vindo isso. Então aqui a gente pode ver que a tela de bloqueio é exatamente igual, tanto no modo proxy quanto no modo flow. A única diferença é que em alguns casos no modo flow pode não aparecer essa tela de bloqueio na primeira tentativa e sim ou somente dar um connection reset. O que acontece? Depois que a gente acessa a primeira vez e o antivírus detecta esse vírus, o nosso IPS deixa isso guardado em cache por algum tempo. Então, quando alguém tenta acessar o mesmo arquivo de novo, ele já apresenta uma tela de bloqueio direto. Já o proxy, como ele recebe todas as informações antes, ele não vai enviando o arquivo aos poucos para o nosso cliente, ele consegue apresentar essa tela de bloqueio diretamente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também tenham conseguido entender um pouquinho melhor a diferença entre modo flow e modo proxy. Lembrando, os dois são seguros, mas quando tem mais necessidade de segurança ou quando precisa fazer alguma inspeção específica que só seja possível no modo proxy, é recomendado você usar no modo proxy. Já se você precisa de mais agilidade, né, precisa de mais rapidez nas conexões, ou também se a tua caixa não tem tantos recursos disponíveis, daí você pode utilizar o modo flow, que ele é muito mais leve. O modo proxy, ele costuma gastar mais recursos, né? Então você tem que ter uma caixa mais robusta para utilizar ele. Então é sempre interessante você dosar direito o que você vai utilizar proxy e o que você vai utilizar flow. Geralmente eu prefiro deixar o modo proxy para quando eu preciso ativar alguma security profile específica, né, ou alguma função específica, ou quando é um tráfego muito específico que ele precisa ser altamente protegido. Talvez um servidor que seja mais importante, alguma coisa assim. O tráfego do dia a dia, eu não vejo muita necessidade da gente ter o modo proxy geralmente. Então fica aqui mais uma vez um convite. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no nosso curso. É o primeiro link na descrição, www.secinfra.br. Então esse curso tem como objetivo te ajudar a passar na certificação FCP FortiGate Administrator 7.4. A gente vai ter aulas, a gente vai ter laboratórios e a gente vai ter simulados nesse curso. Então espero você lá também. E claro, lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos e colegas e não se esqueça de conferir se você está inscrito no canal. Um abraço, pessoal, até mais!